E aí galerinha, tudo bem com vocês? Já que quem está falando é o professor Yuri de Robótica. Então hoje eu vou fazer a correção das atividades que eu passei na última aula, tá bom? E a gente vai construir o nosso próximo projeto e eu vou falar um pouquinho sobre a atividade que vocês vão fazer, beleza? Então na aula passada, pessoal, eu corrigi as atividades aí da atividade de fixação 1, 2 e 3, certo? Então eu tinha passado na aula anterior e já corrigi com vocês essas atividades, tá bom? Então a atividade que eu passei e eu fiz esse nosso projetozinho aqui do nosso pisca LED foi para passar essa atividade de fixação 4 e 5, tá bom? Então essa atividade de fixação 4 é com respeito a nossa última aula, que é a do pisca LED, tá certo? Então ele pergunta aqui, ó, identifique na figura os componentes com os números acima. Então, ó, é só você olhar para a figurinha e identificar, ou seja, falar qual o nome dela, tá bom? Então essa plaquinha aqui cheia de furinho, branquinha, que tem dois lados, que tem azul, vermelho. Como é o nome dessa plaquinha? Então tem aqui as possibilidades, ó. Ela pode ser uma Arduino. Essa daqui, essa plaquinha é a protoboard. Ela é um LED, é um resistor ou é um jumper, certo? Então, obviamente, pessoal, como vocês se lembram, e eu também relembrei na aula passada, essa plaquinha aqui a gente chama ela de protoboard, que é esse nomezinho aqui, ó, protoboard, ok? Então esses furinhos aqui seria protoboard, que é o número 2. Então o primeiro daqui é o número 2, certo? Já o segundo, a nossa segunda setinha é esse componente aqui, ó, que brilha, certo? Qual o componente que a gente parece uma lâmpada? É Arduino? É o resistor ou é o jumper? Ou até mesmo um LED, certo? Então é a lâmpadazinha pequenininha que serve para brilhar, ok? Que para, no caso, emitir luz, é o nosso LED, tá bom? A gente chama ele de LED. Então, ó, é o número 3. Agora aqui, ó, no meu terceiro componente, esse bem pequenininho aqui, ó, que tem essas fitinhas coloridas. Então, sobrou quantas aí possibilidades? Duas, né? Ou ela é Arduino, ou o jumper ou o resistor. Aliás, 3 possibilidades. Então, ó, ele vai ser Arduino, resistor, jumper. E aí? O que será esse carinha aqui, ó? Então, esse daqui é um resistor, tá bom? Também falei na última aula o que ele é, tá certo? Então esse aí é um resistor, tá bom? Agora, tem dois fiozinhos aqui, certo? Um preto e um vermelho. Se dois fiozinhos, então os fios têm um nome. O nome dele é o jumper, certo? Se pronuncia jumper, se escreve jumper. Beleza? Mas se pronuncia, se fala jumper. E por último, obviamente, o que sobrou, certo? É a nossa famigerada aqui, Arduino Uno, certo? A nossa plaquinha inteligente, tá bom? Então a nossa plaquinha inteligente é a nossa Arduino Uno, ok? Então tá aí a atividade de fixação 4. Atividade de fixação 4. Primeira, protoboard, que é essa plaquinha cheia de furinho. Segundo aqui, LED, certo? Que é a nossa lâmpadazinha. Terceiro, resistor, ok? Que serve para barrar um pouquinho dessa energia, para proteger o nosso LED. O quarto componente aqui, mostrando os jumpers, certo? Os fios. E o último, a Arduino Uno, beleza? Nossa plaquinha inteligente. E a atividade de fixação 5 era bem facinho. Era só você desenhar um LED e pintar ele de vermelho. Então eu não vou nem caber desenhar aqui, pessoal, porque eu sou muito ruim em desenho, hein? O tio é muito ruim em desenho, então eu não vou nem desenhar aqui para vocês verem. Mas é parecido com esse carinha aqui, ó. É parecido com esse carinha aqui, já que é um LED e é vermelho, tá bom? Então é preciso que você desenhe um LED igual a esse carinha aqui, só que vermelho, certo? Que ele também é vermelho, na verdade. Beleza? Então é o seguinte, a gente vai agora ver essa atividade de fixação 7
acredito eu que eu tenha passado para vocês também, tá certo? Então, caso vocês não tenham feito essa atividade de fixação 7, façam, porque eu vou explicar ela agora, tá bom? Então, ó, preste atenção. A atividade de fixação 7 é o seguinte: placa Arduino Nano protoboard com sonorizador, jumper positivo, jumper negativo. E o que é isso? Ligue os nomes aos componentes. Então você vai pegar esses nomes aqui, ó, e ligar aonde está aqui à direita, tá bom? Então vê só, eu vou fazer junto com vocês, ó. Qual daqui é uma placa Arduino? É essa primeira foto? É essa foto, certo? Qual dos dois é uma placa Arduino? Então, obviamente, essa aqui é uma placa Arduino. Pode ver que é até azulzinha. Então, essa placa Arduino é chamada de Arduino Nano, tá bom? Então, ó, essa placa Arduino Nano, ela é bem pequenininha, menor do que nossa Arduino Uno. Então, ela é bem pequenininha, por isso do seu nome assim, beleza? Então, você vai fazer uma linha daqui para cá. O outro, protoboard com sonorizador. Então, como a gente já sabe, como eu falei anteriormente, essa placa cheia de furinho é chamada de protoboard, tá certo? E esse componente aqui, essa pecinha, certo? Essa pecinha redondinha aqui é chamada de sonorizador ou buzzer, beleza? Que é o que faz aquele sonzinho pi, que vocês já conhecem, vocês já sabem aí da nossa robótica, tá bom? Então, esse é a nossa placa com sonorizador. Então você pode até ligar aqui com seu lápis grafite, beleza? E o jumper positivo e negativo. Aí o tio vai falar um pouco mais, tá certo? Então, como é que eu vou saber o que é um jumper? O jumper é o fio, tá bom? Agora, tio, como é que eu vou saber se é positivo ou negativo? Mas o que é isso? Então, o tio já explicou que é o seguinte: todo componente ele tem que ter um polo, tá certo? Um polo de energia. Então, aliás, polos de energia, no caso, no plural. Por quê? Porque tem dois polos de energia sempre, o positivo e o negativo, certo? Todo componente vai precisar de energia positiva e energia negativa. Com o buzzer, por exemplo, nesse caso, não vai ser diferente. Então, o jumper ele precisa ir para o positivo e o outro para o negativo. Mas como é que eu sei só pela imagem quem é positivo e quem é negativo? Então, olha só, pela imagem eu não tenho como saber ainda, porém, convencionalmente, o que quer dizer isso, tio? É mais comum de a gente mostrar que um jumper é positivo quando ele é vermelho ou laranja, certo? Então, quando um jumper for vermelho ou laranja, provavelmente ele vai ser positivo, tá certo? Então, quando o jumper é vermelho ou laranja, provavelmente ele vai ser um jumper positivo. Agora, se o jumper ele for preto ou marrom, certo? Ou até mesmo cinza, provavelmente ele vai ser um jumper que vai estar ligado na energia negativa. Ok? Entenderam? Então vamos repetir. Jumper positivo sempre vai ser de cor vermelha ou laranja. Já o jumper negativo sempre vai ser de cor preta, marrom ou até mesmo cinza. É sempre representando com cores escuras, tá certo? Então nesse caso, o jumper positivo aqui, ele vai estar ligado a esse jumper vermelho. E o jumper negativo aqui vai estar ligado a esse jumper preto. Ok? Então, Arduino Nano, certo? Protoboard com o sonorizador e o nosso jumper positivo e negativo, beleza? Então essa é uma lição muito importante de hoje, pessoal, que é reconhecer e sempre saber que todo componente vai precisar de energia positiva e energia negativa, tá certo? E esse segundo é bem fácil, tá bom? Então, ó, marque com X o equipamento que usamos para carregar o robô, o nosso robô. Então, vê só, vamos pensar. O robô é carregado como? O robô ele é carregado quando a gente coloca programação nele, tá certo? Então, existe uma ferramenta que a gente utiliza para colocar a programação no nosso robô. Mas quais dessas ferramentas a gente vai utilizar? A gente vai utilizar uma chave de cano,
certo? Uma ferramenta mais bruta, certo? De forma física, a gente usa no caso, um míssil ou um jato ou até mesmo um foguete, certo? Para colocar o robô, a programação do robô. Não, né, pessoal? A gente utiliza um computador, tá certo? Então, sendo ele, pode ser um computador de mesa ou um notebook, que é o que a gente utiliza em sala de aula, tá certo? Então, essa é a atividade de fixação 7, ok? Espero que façam aí junto com o tio, beleza? Então, esse próximo projeto aí, a gente vai fazer em sala de aula, tá bom? Então, muitos projetos a gente vai fazer em sala de aula e alguns a gente vai fazer aqui live no simulador, tá bom? Que até a nossa próxima atividade de fixação tem a ver com esse projeto, beleza? Então aqui, essa atividade de fixação 9 eu vou explicar mais um pouquinho para frente, tá certo? Na nossa próxima aula. Hoje a gente vai fazer um projeto bem interessante, bem legal aí no nosso simulador, tá certo? Que é o nosso projeto Piano Arduino, ok? Então vamos lá, vou cortar lá pro simulador para a gente ver e vocês verem como é que monta. No final vocês vão ver o projeto pronto, tá certo? Então vamos lá. Vê só, galera, então como eu falei, hoje o nosso projeto é o projeto do piano, tá certo? É um piano, a gente vai fazer um piano com botões, ok? Então vai ficar um projeto bem legal, vocês vão ver quando eu mostrar aqui com as pecinhas da vida real, tá certo? Então para quem não assistiu ainda as aulas anteriores, essa daqui é o nosso simulador, tá bom? Esse é o nosso simulador chamado de Fritzing, certo? Fritzing. Então é um nome um pouquinho bem estranho, tá certo? Mas ele nos ajuda bastante para simular nossos projetos, nossos robôs, ok? Então isso vai ser muito legal a gente fazer isso, porque a gente treina para quando chegar com as pecinhas reais a gente não ficar perdido, a gente já saber o que fazer. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a nossa Arduino Uno, ok? A nossa plaquinha inteligente, aquela plaquinha azul. Então, ó, essa aqui, como você já sabe o nome, é a protoboard e aqui a minha Arduino Uno, tá certo? Então, o que é que a gente vai precisar hoje para fazer o nosso piano? Primeiro, nós precisamos de teclas do piano, certo? Então a gente precisa dos botões. Então eu vou pegar aqui, ó. Mas a gente vai pegar aqui os botões, certo? No total a gente vai colocar 5 botões, ok? 4, 5. Então a gente vai colocar no total de 5 botões, beleza? Então esses 5 botões é que a gente vai teclar e fazer o sonzinho do nosso piano. Mas o botão vai fazer o som? Não, quem faz o som é o buzzer, é o sonorizador. Então por isso a gente vai precisar de um. Aqui, ó, a gente vai usar um sonorizador, beleza? Para deixar o nosso piano mais bonito, a gente vai fazer e colocar um LED, tá bom? Esse LED eu vou até mudar a corzinha dele, porque eu posso mudar a cor e deixar ele igual o que tem aqui pronto o projeto, que é justamente um LED azul, tá bom? Então eu vou deixar um LED azul e eu vou pegar um carinha aqui que eu já falei da semana passada, na aula passada, aliás, que é sobre o resistor, tá bom? Então o resistor ele vai proteger o nosso LED, tá certo? Então como ele vai proteger o nosso LED, ele serve aí para barrar um pedaço dessa energia, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai inserir os nossos botões, tá bom? Então vamos lá inserir os nossos botões. Então eu vou colocar, pessoal, numa distânciazinha de 3 furinhos, ó. 1, 2, 3 e coloco o botão, certo? Aí 1, 2, 3. Vou colocar o próximo botão aqui, ó. Então vou aqui,
e depois 1, 2, 3 e o próximo botão, certo? Então aqui eu vou inserir os 5 botões. Agora falta o buzzer e o nosso LED, tá bom? Então o buzzer eu vou girar aqui, nosso sonorizador. Vou colocar aqui no cantinho da protoboard, tá certo? Juntamente com o meu LED. Tá certo? Então, temos aqui também eu vou ter o trabalho de inserir o meu resistor. Para quê? Como eu já disse, para proteger o meu LED, tá certo? Para ele não queimar. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar o meu resistor para proteger o meu LED, tá certo? Então, esse resistor eu vou colocar ele na perninha negativa do meu LED. Então, como vocês sabem, pessoal, e espero que vocês se lembrem que o LED tem duas perninhas, certo? Uma maior que a outra, porque uma está relacionada à energia positiva e a outra à energia negativa, tá certo? Então, ó, essa perninha menor, que é a da esquerda, certo? Vai estar o meu resistor. E a da direita, ele vai estar comunicando com o Arduino. Ou seja, eu vou colocar um fiozinho lá na minha plaquinha, tá bom? Pronto. Então aqui eu inseri o meu resistor. E agora falta fazer apenas as conexões, tá bom? Agora, quais conexões eu vou fazer primeiro? Primeiro, pessoal, eu vou fazer primeiro do buzzer, tá certo? Então o buzzer aqui, ó. Então, como eu já falei, o fiozinho preto do buzzer, ele vai ter a ver com a energia negativa. Então eu vou aqui e vou colocar o meu jumper na parte negativa da protoboard, beleza? Bem na parte onde tem azulzinho aqui, ó, a parte onde tem o menos. E o positivo vai aonde, tio? O positivo, ele vai se comunicar também com a minha Arduino, certo? Eu vou até girar aqui Arduino para ficar mais fácil e vocês verem. Então, o meu buzzer, ele vai para a porta digital 11. Então, olha só, a porta digital 11 é aqui, ó. Então, eu tenho que ir do jumper daqui, do meu buzzer, até a porta digital 11. Então, vou aqui e vou ligar na minha Arduino. Eu vou colocar o jumper amarelo, tá certo? Para eu me lembrar que eu tô falando com Arduino, ok? Agora eu vou conectar o meu LED com Arduino. Então eu vou pegar meu LED e colocar na porta digital 13. Mas tio, como é que o senhor sabe que é na porta digital 11 ou na porta digital 13? Pessoal, tudo tem a ver com a nossa programação, tá certo? Então a programação que vai dizer tudo que a gente precisa fazer no projeto, porque é ela que vai ser o nosso projeto, certo? Então, com esses componentes, botão, LED e buzzer, eu posso fazer muitos projetos diferentes. O que vem, quem vai determinar se é um piano, se sei lá, um cronômetro, se é um relógio ou qualquer outra coisa que eu possa criar, vai ser justamente a minha programação, tá bom? Feito isso, eu já tenho o meu LED e o buzzer conectado. Falta agora apenas conectar os meus botões, certo? Então os botões vai ser todas as perninhas esquerda, ou seja, todas as perninhas do lado de cá, eu vou colocar na GND, certo? Ou seja, na parte azul da minha protoboard. Por que, tio? Porque todo botão ele tem 4 perninhas, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Mas a gente só liga 2 delas, que é, nesse caso a gente vai ligar essa aqui e essa aqui, certo? Esses dois. Mas sempre, todo componente, como o tio já falou, sempre vai ter energia positiva e energia negativa, certo? Então a primeira sempre eu vou colocar como negativo. Então, ó, negativo, negativo. Peraí.
Então, vou colocar o fiozinho azul, pessoal, para lembrar que é azul aqui da GND. Então aqui negativo, negativo e negativo, tá bom? Então todos os primeiros fios aqui do lado esquerdo foram para a GND da protoboard, ou seja, no negativo da protoboard. Já agora o direito, ele vai fazer a seguinte sequência. Vê só, da esquerda para a direita, ou seja, do lado de cá para o lado de cá. Ele vai 2. Então, como ele está com Arduino, então eu vou colocar o fio amarelo de novo. Então, 2, 3 e 4. Esse aqui vai ser o 6. Esse último vai ser o 8. Professor, por que 2, 4, 6 ou 8? Já expliquei. Isso tem a ver com a programação. Então isso já foi escrito na programação para ser assim. Posso mudar? Claro que pode. É só você alterar na programação esse tipo de coisa, certo? Ou seja, a porta que eu vou escolher para Arduino. É só eu escolher na programação. Beleza? A gente não vai ver a programação porque vocês são muito pequenininhos ainda e é bem complicado, certo? Então, agora o que a gente vai fazer é o seguinte: a nossa pontezinha de energia, certo? Por que a gente vai fazer uma ponte completa de energia? Porque se vocês repararem, pessoal, nenhum componente está ligando ao 5V da protoboard, ó. Tá vendo? Então nada vai estar ligado à parte vermelha da protoboard. Então não tem por que eu passar a energia da Arduino para a protoboard na parte vermelha. Entenderam? Então eu só vou passar a minha GND. Então a GND eu vou passar para cá e eu vou colocar o fiozinho azul, tá bom? E eu vou fazer a ponta interna aqui por dentro, certo? Que é para passar a GND desse lado para esse lado, ok? Então aqui, pessoal, tá o nosso projeto completo, ok? Então, ó, esse projeto completo é o que vai fazer o nosso piano, certo? Então, ó, temos as 4 teclas e essa última tecla ela vai reproduzir um som que já está programado na nossa programação aqui quando eu passei aqui para Arduino, tá bom? Agora aí eu vou cortar para vocês, justamente para vocês observarem o projeto pronto, tá beleza? Então vamos lá. Então galera, esse é o nosso projeto aqui, nosso piano. Então essa é a apresentação dele na vida real, tá bom? Então tá aqui, ó, os nossos jumpers, beleza? Aqui o nosso resistorzinho e os nossos 5 botões, beleza? Sempre lembrando que a gente tecla esses 4 e esse daqui é só um reprodutor de música já pré-feita aí, já pré-selecionada na Arduino, tá bom? Então aqui o nosso buzzer, beleza? Nosso sonorizador, o nosso LED e os botões, como eu falei. Olha o resistor aqui, ó, bem no cantinho, tá vendo? Para proteger o nosso LED. E aqui vários jumpers e o nosso Arduino, tá ok? Então aqui, ó, vou tocar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Então aqui a gente pode criar a nossa musiquinha, tá bom? E a reprodução na Arduino é aqui, ó. Tá vendo? Então essa musiquinha eu posso já fazer na programação na Arduino, tá bom? E depois colocar para o piano tocar. Mas aqui eu posso confeccionar a minha musiquinha, tá bom? Isso a gente pode colocar mais e mais botões. Então, como vocês estão vendo, ó, tem espaço aqui para muito mais botões, ou seja, muito mais teclinhas para o nosso piano, tá certo? Então, ó, esse foi o nosso projeto na vida real. Vocês estão vendo que estão funcionando e está exatamente igual ao nosso projeto aí no Fritzen, beleza?
E aí pessoal, gostaram do projeto de hoje? Então nosso projeto de hoje aí, como vocês viram, é o piano Arduino. Então é um projeto bem legal, bem fácil, certo? Como vocês viram, bem rápido de se fazer. E é bem interessante, bem legal de ficar brincando aqui com ele, certo? Que é um piano, apesar do sonzinho ser um pouco limitado em questão de quantidade de teclas. Mas como eu já falei para vocês, eu posso colocar muitos botões para colocar tons de música diferente, certo? A zoadinha ser um pouco diferente e realmente conseguir fazer até mesmo uma melodia com o nosso piano, ok? Então vocês viram aí IRL e agora para nossa próxima atividade eu vou explicar o que cada nomezinho desse significa, tá certo? Então eu vou explicar e depois vocês respondem a atividade de fixação 9, tá certo? Então eu vou explicar o que cada coisinha desse é e vocês vão responder a atividade de fixação 9 de acordo com o que eu explicar, tá bom? Então eu vou na ordem da esquerda para a direita. Então se vocês repararem aí na atividade, todos esses daqui têm as mesmas alternativas, certo? Todos esses 4 nomes, por isso que eu vou explicar o que cada um é, tá certo? Então, primeiro nome, esse daqui pessoal, se pronuncia delay, certo? Então, esse é o que se chama de delay. Então, como por exemplo pessoal, o delay ele vai influenciar no tempo da programação de algum componente, certo? Então, eu posso exemplificar um LED, certo? Se eu determinar o LED fique ligado, eu posso deixar um delay, ou seja, um tempo para ele ficar ligado. Então eu posso adicionar um LED e colocar um delay de 5 segundos, certo? Eu coloco um delay de 5 segundos e depois eu faço com que o LED desligue, certo? Então eu faço ao contrário depois, dou mais 5 segundos para o LED ligar novamente, ok? E isso vai criar basicamente a nossa programação do nosso semáforo. Okay? O semáforo é feito assim, você coloca 3 LEDs e coloca delay, ou seja, um tempo para que eles fiquem ligados ou desligados, certo? É para isso que serve o delay, para você controlar o tempo e às vezes até mesmo a velocidade de algum componente, ok? Segundo ponto aí, segundo palavrinha aí, é Arduino. Então como vocês sabem, Arduino é aquela plataforma e a gente também gosta de dizer Arduino como a nossa plaquinha inteligente, o nosso cérebro, sempre o nosso cérebro, o nosso robô, tá bom? Então vocês já estão cansados aí de eu falar sobre Arduino Uno, ok? Que é a placa que a gente utiliza, mas a Arduino em si é muito mais que isso, é toda a plataforma que a gente consegue construir os nossos robôs, tá bom? Então basicamente aí sempre vai ser o cérebro do nosso robô, vai ter a ver com a Arduino. A terceira palavrinha aqui é sobre o servo, ok? Então servo ele está falando sobre o servo motor, tá bom? Então o servo motor nada mais é do que um motor normal, motor de corrente contínua, só que ele tem características, certo? Que lhe dá mais autonomia para você controlá-lo. Então na programação o servomotor você consegue controlar exatamente o movimento dele, consegue controlar o que é que ele vai fazer. Então não é só apenas ligar. Então o motor comum você só vai ligar, ele só vai rotacionar, certo? Só vai girar. No servo não, no servo você consegue controlar tanto a velocidade dele quanto o movimento dele, se ele vai girar totalmente, se vai girar só uma parte, ok? O movimento dele a partir da programação. Então ele é um motor, mas muito mais controlável do que o outro motor comum, beleza? Então esse servo é bem importante para os nossos projetos. E o jumper, como vocês já conhecem também, o jumper é o nome que a gente dá para o fio, certo? Então a gente chama o fio, é como se fosse um apelido, certo? O nome originalmente dele a gente chama de jumper, que é esses fios só para fazer as duas funções de comunicação ou de energia para o meu robô, para o meu projeto, certo? Então o jumper nada mais é do que o fio que vai ligar qualquer componente Arduino ou a energia, beleza? Então depois você vai analisar cada questão dessa, certo? Então primeira questão está falando sobre um comando que controla a velocidade
deixando mais rápido ou mais devagar. Então, segundo, ele está falando sobre o motor que é utilizado no projeto e faz com que o bracinho se mova. Então, daí, o único motor que eu falei é uma dessas palavrinhas aí, né? Vamos só voltar o vídeo aí e responder. Terceiro, existe um fio que utilizamos no projeto e liga o motor na placa Arduino. Então, essa daí tá fácil, né, pessoal? Então, ó, 4 palavrinhas, das 4, 3 vão ser utilizadas nessas questões, tá bom? Então, é só você prestar atenção no que o tio falou e responder a nossa atividade de fixação 9, tá ok? Então, por hoje é só, tá bom, pessoal? Esse vídeo era para ter saído um pouco mais cedo, mas meu computador formatou, ou seja, apagou tudo, então não teve como fazer antes, certo? Tive que reinstalar tudo, encontrar as apostilas de vocês, mas enfim, até a próxima aula, tá certo? Para mais exercícios e mais projetos como esse de hoje, tá bom? Então, até mais.